Maria Célia é psicóloga, formada pela primeira turma de psicologia da PUC, com mestrado e doutorado em psicologia da educação, professora universitária por 25 anos e psicoterapeuta por 33. Fundadora e coordenadora do IDEAC, o Instituto para o Desenvolvimento Educacional, Artístico e Científico, cujo principal foco de interesse hoje é o envelhecimento. A Maria Célia tem alguns livros publicados nessa área, é brasileira, paulistana, mulher, esposa há 45 anos e mãe há 46. Bom, sabe-se que o envelhecimento populacional é um fenômeno marcante do século XXI. Isso pode ser constatado por dados estatísticos, bem como por vivências individuais. Nessa entrevista, o propósito da Maria Célia é estimular uma reflexão sobre consequências desse fenômeno para vários setores da organização social, inclusive para o exercício da profissão de psicoterapeuta. Preocupações com o envelhecimento da população percorrem um vasto território e apontam para a necessidade de medidas pontuais, individuais e até de políticas públicas amplas. Vai ser bastante interessante. Maria Célia é uma profunda estudiosa do assunto e tenho certeza que ela vai trazer bastante material aqui para compartilhar com a gente. Maria Célia, com você agora. Obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando sobre o assunto que eu mais gosto hoje, que é o envelhecimento. Obrigada a você, Patrícia Eugênio, que me permitiu estar no JUSP, através do contato feito com o médico e escritor José Santana Filho, que é do IDEAC e que está sendo seduzido pelo tema do envelhecimento profundamente, mais recentemente. Obrigada a Luciana, que deu todo o apoio, está dando todo o apoio administrativo, sem ela a gente não estaria aqui. Bom, para a gente estabelecer um relacionamento bem honesto aqui, eu quero começar dizendo que, a não ser superficialmente, eu desconheço o Jung e desconheço a psicanálise em geral. Então, estou muito atrevida, né? O que eu venho fazer aqui? É que eu acho que eu me sinto capaz de falar sobre o envelhecimento. E aí vocês, cada um na sua cabeça, faz essa ponte, faz essa junção. Eu estudo envelhecimento desde 1991, comecei como autodidata. A princípio, agia isoladamente, estudava, fiz vários grupos de psicoterapia breve com mulheres na menopausa, eu fiz grupos de reflexão sobre o processo do envelhecimento, mas eu aprendi na PUC de São Paulo, que é a minha universidade mãe, que trabalhar em conjunto é muito melhor e muito mais enriquecedor do que trabalhar sozinho. Eu senti a falta disso. Em 2001, viradinha desse século, eu, então, formalizei um grupo de estudos no IDEAC, e daí em diante eu venho diversificando grupos, abrindo o meu leque de conhecimentos sobre o envelhecimento, que é uma área muito multifacetada, pode ser encarado sobre inúmeros ângulos. É um campo de conhecimento muito recente. E, por isso, a gente tem sobre ele falhas de informação e erros de informação. Só que é um tema muito importante no século XXI, como a Patrícia já falou. Mais adiante, eu quero tocar nesses dois pontos, quero justificar a recência e a importância. Mas quero vir para o título desta live, que é uma pergunta, né? É bom que um psicoterapeuta se informe sobre longevidade? Sem
a menor sombra de dúvida, sem uma piscadinha de hesitação, eu digo, é bom. Vamos provar. E é bom sob duas perspectivas. A perspectiva do idoso como cliente, que merece ser conhecido pelo seu terapeuta. E a perspectiva do psicoterapeuta, que precisa ter consciência das suas crenças sobre envelhecimento. Porque as crenças que ele tiver sobre envelhecimento vão interferir na relação terapêutica. Algumas citações. Para preparar essa live, eu andei lendo algum material antigo, que eu já conhecia, e algum material novo para mim também, o que foi ótimo. E eu conversei com alguns colegas, e eu quero citar algumas coisas que eu aprendi, porque o que eu encontrei reforça a minha afirmação que é bom para um psicoterapeuta se informar sobre a longevidade. Por indicação da psicóloga e pedagoga Marli Corrales Henriques, que é muito ativa no IDEAC, eu li um livro chamado Envelhecência, o trabalho psíquico na velhice. É um livro de 2020, de uma psicanalista do Paraná, chamada Flávia Maria de Paula Soares. Penúltimo capítulo tem o seguinte título: O patos no analista. E a última frase desse penúltimo capítulo é a seguinte: a psicanálise pode oferecer os seus benefícios àqueles que, desde o início, foram excluídos do seu campo de aplicação. 2 pontos. Os velhos. Bom, na semana passada, eu dei trocando umas ideias sobre essa live com uma psicóloga, psicanalista, chamada Cira Taim Lopes. Ela é uma grande autoridade em Lacan. Nós nos formamos juntas. Ela mora em Salvador. Ela chamou a minha atenção para o fato de que o inconsciente é atemporal. Então, qual é a necessidade de se focalizar na psique do velho? Tudo bem. Mas também pode ter influído nesse desinteresse dos psicólogos uma afirmação de Freud, equivocada, mas totalmente compreensível dentro daquele momento histórico dele e dentro da proposta de tratamento psicoterapêutico daquele momento histórico. Hoje, essa frase é totalmente perdoada, esse equívoco do Freud já está totalmente perdoado, mas ele falou: a mente do velho não tem flexibilidade cognitiva suficiente para aprender informação nova ou reprocessar experiências passadas. E, portanto, não poderia ter bons resultados num tratamento psicanalítico. Está perdoada. Mas eu acho que ainda tem gente que acredita nisso. Bom, há uns meses atrás, eu perguntei também para um outro psicólogo, que também se formou pela PUC. Este é uma referência, uma autoridade em Dasein-Análise. É o Carlos Eduardo de Carvalho Freire. Especialista em Heidegger, em Binswanger. Eu perguntei se esses autores tocavam nas especificidades da prática clínica com velhos. E o Edu me disse, não. Bom, mais algumas citações que eu quero fazer é que um dia eu estava navegando na internet, já pensando nessa live, e eu encontrei um artigo interessante de uma Samila Battistoni. O artigo se chama Contribuições da Psicologia do Envelhecimento para Práticas Clínicas com Idosos. É de 2009. Foi publicado na revista
Psicologia em Pesquisa, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E dentro desse artigo tem uma remissão a uma outra publicação, de 2004, da American Psychological Association, na revista American Psychologist. O artigo, veja que é tudo desse século, né? Começo do século XXI. Esse artigo da American Psychologist se chama Guidelines for Psychological Practice with Older Adults. Orientações para a prática psicológica com adultos mais velhos. E a finalidade dele é ajudar psicólogos a avaliar a sua prontidão para trabalhar em clínica com adultos mais velhos. E também buscar educação e treinamento apropriados para aumentar o seu conhecimento e habilidades nessa área da prática. Esse guia, para mim, foi novidade. Ainda quero lê-lo no original. Mas, ou seja, a questão que orienta essa live é muito válida. Tem muita gente que valida essa questão e está começando a ser objeto de preocupação para os psicólogos. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre idadismo. Muitas vezes a gente nem percebe, mas o idadismo existe. É o preconceito. Idadismo, ageísmo, etarismo, é tudo sinônimo. E ocorre em referência a qualquer faixa etária. Só que ele é usado com mais frequência em relação ao velho. E isso faz sentido, né? Porque o dano maior do idadismo recai sobre a faixa do velho. Eu encontrei estatísticas que dizem que a cada 2 velhos, 1 foi vítima de idadismo. É um preconceito mais grave do que sexismo, mais grave do que racismo. Primeiro, porque ele é universal. Ele não se refere a um subgrupo, ele se refere a todos. É o mais universal dos preconceitos. Claro, tirando os que vão morrer antes. E segundo, não existe um grupo de acolhida aos semelhantes. Um velho que sofre idadismo não tem um grupo que o acolha de semelhantes. Ainda não tem. Ninguém escapa de estar inserido nesta sociedade de hoje, nossa. E essa sociedade carrega esse preconceito. O idadismo está instalado em todos nós, mesmo em pessoas do bem, estudiosas, intelectualizadas, construtivas, gente bacana, como nós. Bom, eu lamento avisar porque eu vou criar um problema na vida de vocês, mas graças a essa forte presença oculta de falsas crenças vigente na nossa sociedade, não basta não ser idadista. É preciso combater ativamente o idadismo. O idadismo cria a exclusão social e cria a invisibilidade da pessoa idosa. A melhor forma para a gente ter êxito nesse combate é se informar sobre o envelhecimento e se preocupar em ressignificar a velhice. É exatamente o que nós estamos fazendo. Viva nós! Se alguém quiser ler sobre idadismo, desde quem criou esse termo, o evento onde esse termo foi conscientizado, características, prejuízos e assim por diante,
Eu sugiro um livro do médico geriatra, ele é baiano, está radicado em São Paulo, chama-se Egídio Doria. Esse livro foi publicado em 2021 e se chama Idadismo, um mal universal pouco percebido. Ele é claro, ele é completo, ele é didático, ele é uma delícia de ser lido. Tem publicações bem recentes, inclusive eu estou vendo best-sellers norte-americanos sobre dadismo, mas acho que não é o caso da gente se estender aqui agora. Vamos falar sobre o seguinte, vamos esclarecer: velhice e envelhecimento. Gente, velhice é uma coisa, envelhecimento é outra, eles são fenômenos diferentes, e a gente costuma confundir tudo. Envelhecimento é um conjunto de transformações naturais, que são universais e inevitáveis. São transformações biológicas, fisiológicas, emocionais, sociais, todo tipo. Nenhum ser humano escapa do envelhecimento, nenhum ser humano escapa dessas transformações. É um processo. Claro, a não ser aqueles que morrem antes. Velhice é um construto. Cada época, cada cultura define a velhice de um modo específico. Cada sociedade define também se ser velho é um valor positivo ou é um desprestígio. Se for um valor positivo, as pessoas vão até na sua aparência tentar ser velhas. Isto aconteceu no Brasil, no começo, lá pelo século XIX. Eu li isso num livro que daqui a pouco eu vou citar para vocês. Agora, se for um desprestígio, as pessoas criam medidas para disfarçar, para retardar, para deter, enfim, de alguma forma, para negar o envelhecimento. E algumas medidas são estapafúrdias, né? Isso é muito ilógico, porque elas estão negando uma transformação natural, universal, inevitável. Mas, se vocês pensarem bem, é isso que nós fazemos, né? Por causa dessas associações indevidas, o termo velho, nesse lance, nessa corrente do desprestígio, né? O termo velho vem associado com adjetivos carregados de conotações depreciativas. Quando você fala velho, você pensa em decrépito, decadente, bobo, incapaz de aprender, fora da curva, chato, sem assunto, mal cheiroso, carregado de doença, e por aí afora. São associações falsas. Só que elas fazem parte da nossa crença. Veja como, às vezes, é difícil para as pessoas usar o termo velho, velhice. A gente contorna, né? Fala idoso, que é mais doce. Tudo bem. Mas vamos à verdade. Não vamos fazer associações falsas. A legislação bem recente estabelece que a gente tem que falar agora pessoa idosa, que é um bom progresso, né? Agora, gente, melhor idade, idade de ouro, outras denominações semelhantes, eu espero, em nome da verdade, que sejam abolidas do vocabulário de todo mundo que está nessa live. Combinado? E junto com velhinho, fofinho, gracinha, vovozinho, tiozinho, criança, menininho, abolido. Combinado? Bom,
Pena que eu não posso saber da resposta, né? Em nome da verdade, a velhice não é uma fase nem melhor e nem pior do que qualquer outra fase anterior da vida. Ela pode ser a melhor fase da vida de uma pessoa, ou pode ser a pior. Mas a adolescência, a infância, também pode ser a melhor fase da vida e também pode ser a pior fase da vida. Então, vamos nos ater aos fatos, vamos nos ater à verdade. Bom, mais um conceito. Em qualquer agrupamento etário, de qualquer idade, um agrupamento de qualquer faixa etária, há, claro, diferenças entre os seus membros. Só que quanto mais adiantada é a faixa etária, maior é a dispersão de características entre os seus membros. Quanto mais velhas as pessoas, mais diferenciadas vão ter sido as influências que ela sofreu. Mais oportunidades ela teve de ter vivenciado acidentes físicos, ambientais, familiares, afetivos, laborais, religiosos, culturais, educacionais, etc, etc, etc. Esses acidentes vão tornar cada pessoa cada vez mais única, com uma história de vida destacada dos seus pares. A heterogeneidade do grupo etário das pessoas idosas não permite que sejam feitas generalizações, porque essas generalizações vão ser certamente indevidas. Não dá para afirmar, todos os velhos são assim. Na prática clínica, dentro do consultório, atendendo 1 a 1, ou atendendo grupos bem pequenos, é mais provável que cada cliente velho seja respeitado dentro da sua singularidade e seja incentivado a não se submeter às crenças preconceituosas relacionadas com a idade dele, que ele também deve ser portador. Mas vamos passar para outro item, que é o uso da idade cronológica. A complicação maior vem quando é preciso lidar com grupos grandes. Como é que eu vou respeitar a heterogeneidade do grupo etário dos velhos na determinação, por exemplo, de quem vai votar ou não precisa mais votar? De quem tem direito a fila preferencial de atendimento, a gratuidade na condução pública e assim por diante. O envelhecimento é um processo, ele é contínuo. Não existe, assim, um dia eu não sou velha e no dia seguinte eu sou. Eu posso estar, hoje eu estou grávida, mas ontem eu não estava. Ou é ou não é. Hoje eu estou viva, mas ontem eu estava morta. Não, ao contrário, né? Hoje eu estou viva, mas amanhã eu estou morta. Ou é ou não é. O envelhecimento, não. É processual, vai acontecendo. E não é só isso, né? O envelhecimento se manifesta em várias frentes, por assim dizer. Um lado físico, um lado emocional, um lado social. Só que cada frente vai envelhecendo num ritmo próprio, dentro de cada indivíduo. Qual frente vai envelhecer antes ou depois, mais rápido ou mais lentamente, não tem uma padronização para todos os seres da espécie humana. É confuso, né? Pode ser que a gente chegue a critério melhor, em breve, com estudos de genéticos, DNA, etc, etc. Mas hoje não tem um critério melhor, quando a sociedade ampla precisa de organização. Infelizmente, aí entra a idade cronológica, para funcionar como um demarcador das etapas de vida. Ela já não é boa para demarcar infância, adolescência. Para o velho, então, ela é péssima, por causa da heterogeneidade.
mas ela passa por cima de questões éticas importantes. Só que é o único critério objetivo, universal, que a gente dispõe até hoje. Então, é bom saber das verdades, né? Foi a ONU, através da Organização Mundial da Saúde, que estabeleceu que cidadãos com mais de 60 anos são pessoas, né, 60 anos ou mais, são pessoas idosas. Aí as sociedades vão fazendo acomodações nessa idade limite, conforme as realidades delas exigem. No Brasil, por exemplo, já há setores que adotam uma subdivisão. Pessoas entre 60 e 79 anos são pessoas idosas. Pessoas de 80 anos para diante são pessoas muito idosas. Talvez vocês já ouviram falar nisso, né? Deixa eu dar uma pausinha para a gente se organizar aqui nas ideias e beber uma aguinha. No começo dessa live, eu disse duas coisas, que envelhecimento é um termo recente e que é muito importante dentro do século XXI, ainda não falei nisso. Antes de falar sobre essas coisas, eu quis contar um pouco o caminho que eu percorri e esclarecer alguns conceitos, para garantir que nós estamos nos entendendo, que nós estamos falando a mesma linguagem. Idadismo, velhice e envelhecimento, heterogeneidade e o uso da idade cronológica como um marcador da velhice. Vamos tentar justificar agora a importância do assunto do envelhecimento atualmente. Existe um médico e geriatra, gerontólogo, ele é carioca, se chama Alexandre Kalash. Todo mundo que lida com geriatria e gerontologia conhece, porque ele é uma grande referência na área. Para quem não conhece, deixa eu dar umas dicasinhas para ter uma ideia. Ele, por muitos anos, ele foi ativo na Organização Mundial de Saúde, né, que é um braço da ONU. A base dele foi Londres sempre, mas ele trabalhou na Suíça, ele trabalhou em Nova York, ele trabalhou em Riad, que fica na Europa Saudita, trabalhou em Granada, na Espanha, trabalhou na Austrália, e ele não é só teórico, ele é muito ativo, muito prático. Ele criou, entre outras iniciativas, o interessantíssimo projeto Cidade Amiga do Idoso. E, recentemente, nesse ano ainda, ele muito ativamente liderou um movimento que tinha uma justificativa teórica e assinaturas, um abaixo-assinado, e ele conseguiu retirar da CID, aquele livrão, né, da CID, Classificação Internacional das Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde, que ia ser publicado em 2023, ele conseguiu tirar velhice de uma categoria como doença. Velhice não é doença, e aparecer lá como isso. Bom, Kalash, então, é uma autoridade. E Kalash afirma que a grande revolução do século XXI, com a qual nós temos que lidar, é a revolução da longevidade. Quem somos nós para desdizê-lo? Eu acredito nisso. Vamos ver números que comprovam isso. A inversão da pirâmide populacional é uma realidade. Até há pouco tempo, a representação gráfica da demografia populacional tinha a forma de uma pirâmide. Na base, maior, embaixo, que é maior, larga, ficavam os mais novos. E na ponta, lá em cima, ficavam os mais novos. Na base ficavam os mais velhos, na ponta ficavam os mais novos. Essa
pirâmide foi evoluindo, virou uma figura que parece um retângulo acinturado, e ela está claramente agora se tornando uma pirâmide de novo, só que invertida. A parte de baixo dela é a ponta, fininha, onde ficam os mais novos. E a parte de cima, larga, maior, é aonde ficam os mais velhos. É muito impressionante esse dado, né? As principais causas dessa inversão da pirâmide demográfica são duas: a diminuição da taxa de fertilidade e o adiamento da taxa de mortalidade, ou seja, o aumento da longevidade. Em outras palavras, por razões econômicas, sociais, ideológicas, religiosas e outras, os adultos hoje não têm mais tantos filhos. E, na outra ponta, graças aos progressos da medicina, da ciência, da medicina especial, da tecnologia, a longevidade aumentou significativamente. As pessoas não morrem mais tão cedo. Então, esse fenômeno é mundial, da diminuição da taxa de fertilidade e adiamento da taxa de mortalidade. Só que no Brasil, nós estamos numa desvantagem, ele está acontecendo muito rapidamente. A Europa já teve mais tempo, por exemplo, para amadurecer esse fenômeno. E nós não, nós estamos tendo que lidar com ele sem tempo psicológico, social necessário para mexer com as instituições, para mexer com os valores, para mexer com a cabeça da gente, né? Tá difícil. Tem uma projeção de que em 2050 a população de brasileiros com 60 anos ou mais será de 33% dos brasileiros. Bom, em 2050 é baixa a probabilidade de que eu esteja trabalhando com 106 anos de idade. Mas, e você que está assistindo essa live? Você vai estar trabalhando com 106, com sei lá eu quantos anos de idade, mas não vai estar tão longe assim. Então, é o caso de se perguntar: por quantos anos mais eu posso trabalhar como psicoterapeuta? Já que eu devo ter um adicional vida ou um tempo bônus, como é que eu vou lidar com esse tempo bônus? O que é que eu vou fazer com ele? E, estando trabalhando com um cliente, eu devo mudar alguma coisa na minha prática, sabendo que o meu cliente vai ter a longevidade dele estendida? Muito provavelmente, eu, psicoterapeuta, vou atender cada vez mais pessoas mais velhas, que o mundo está ficando mais velho. Será que eu não preciso me aperfeiçoar? Será que eu não preciso estudar mais? Como é que funciona o psiquismo de uma pessoa mais velha? São provocações, desculpem, é minha alma de professora que não aguento não fazer uma provocação. Bom, se alguém tiver interessado, as melhores e mais completas e mais confiáveis publicações de dados numéricos, demográficos sobre o Brasil vêm do IBGE e do IPEA. A demógrafa Ana Amélia Camarano é um nome absolutamente confiável.
e remetendo a uma coisinha que eu falei um pouco antes, a um professor historiador de São Paulo chamado Alexandre Hecker. Ele tem várias publicações na área da história política e tem um livro encantador, de 2004, chamado Uma História da Longevidade no Brasil. Eu me referi a ele quando disse que eu aprendi que brasileiros de épocas passadas tentavam parecer mais velhos, para serem mais valorizados. Bom, ficam as sugestões para quem for curioso. Bom, vamos agora justificar a recência do interesse pelo envelhecimento. A minha segunda afirmação. É claro que é uma consequência da presença numérica significativa da população idosa. Isso é recente. Ocorreu um fenômeno equivalente lá pela metade do século XX, né, quando a sociedade, a psicologia incluída, voltou a atenção para a adolescência, que antes era ignorada. E eu não vou me estender, só vou dar umas indicações com datas, porque eu acho que isso organiza a cabeça da gente, né? 1982, a ONU promoveu em Viena a primeira Assembleia das Nações Unidas sobre o Envelhecimento. Dessa Assembleia surgiu o Plano Internacional de Viena sobre o Envelhecimento. O Brasil estava presente, assinou esse plano. E, em 2002, a ONU promoveu, aconteceu em Madrid, a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. Houve um intervalo de 20 anos entre as duas, né? Mas isso não quer dizer que o assunto ficou engavetado. Por exemplo, o ano de 1999 foi decretado pela ONU como o Ano Internacional do Idoso. Pode ser que tenha gente assistindo essa live que se lembre disso, né? Vamos para o Brasil. No Brasil, os primeiros documentos que regulamentam as políticas públicas para o idoso são 1994. Foi aprovada. Em 1996, foi regulamentada como decreto-lei a Política Nacional do Idoso, a gente chama de PNI. Essa Política Nacional do Idoso cria o Conselho Nacional do Idoso e regulamenta os direitos sociais do idoso. E em 2003, quer dizer, já neste século, foi criado o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. É uma lei muito boa, por sinal. Ela precisaria que fosse cumprida. Mas, em termos de lei, o Brasil não está mal servido. Foi essa lei que estabeleceu que, no Brasil, a idade considerada para alguém ser pessoa idosa é 65 anos para diante. Mas, antes dos órgãos públicos, precursores mesmo, houve entidades privadas no Brasil, né? Em 1961, foi fundada uma Sociedade Brasileira de Geriatria, no Rio de Janeiro. Depois, em 1963, ela foi ampliada para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Quer dizer, primeiro ela era só de médicos e depois ela abrigou outras profissões. É a SBGG, famosa, extremamente importante e ativa. Em 1963, o SESC criou programas de lazer e de preparação para a aposentadoria, dirigidos a pessoas com mais de 50 anos. Isso começou em São Paulo, muito rapidamente se alastrou pelo Brasil inteiro, por todas as unidades do SESC. Um pouco mais adiante, em 1982, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, criou o NET, Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Em 1990, na PUC de Campinas,
foi criada a primeira UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. As duas sobre inspiração de eventos que estavam sendo criados na França, em Paris e nos arredores de Paris. Lembra Paris, anos 60, o que aconteceu e tal. As UATs também se multiplicaram muito rapidamente, né? Havia uma demanda muito grande para elas, no Brasil todo, sobre nomes variados. Eu sei que eu não vou saber a resposta, que eu gostaria muito. Mas eu vou fazer a pergunta. Na sua formação acadêmica, o tema do envelhecimento foi tratado? Bom, mudando de assunto, um pouquinho para diante. Vamos falar sobre a psicologia, o interesse para o envelhecimento e talvez mais alguma provocação. Pensando em termos de construção de conhecimento pela ciência, a psicologia é uma ciência muito jovem, do mesmo modo que a derivação dela, a psicologia do desenvolvimento. Refrescando as suas memórias aí de cursos, provavelmente de graduação, a psicologia foi convencionada, surgiu como ciência, claro que é uma convenção, como envelhecimento é um processo, a criação de uma ciência também é um processo. Mas a convenção é o ano de 1879, com o filósofo, médico e psicólogo Wundt, na Alemanha. E a psicologia do desenvolvimento se desprendeu dela, se constituiu um campo independente em 1904, com o pedagogo e psicólogo Stanley Hall, norte-americano, que estudou com Wundt lá na Europa. O marco é a publicação que ele fez de um livro chamado Adolescence. Em 1922, né, bem depois, o Stanley Hall publicou um outro livro chamado Senescence, The Last Half of Life. Senescência, a última metade da vida. Ele revelava uma visão absolutamente pioneira sobre o envelhecimento, depois eu quero falar mais sobre isso. Mas ele foi ignorado solenemente pelos intelectuais da época. Isso não é novidade, né? Ao longo da história das ciências, ao longo das artes, nós temos aí Alan Turing, nós temos Van Gogh, muitos exemplos, né? Começo do século XX, os psicólogos estavam mais preocupados com a infância. Lá pela metade, lá pelos anos 50, a adolescência apareceu. Houve, claro, questões financeiras pesando nisso. A adolescência se revelou um poderoso grupo de consumo. Numa organização social primordialmente capitalista, como é a nossa, a produtividade é o valor maior. Então, criança e adolescente são um investimento que vale a pena. Se eu invisto numa criança, um adolescente, ela vai retornar esse investimento pelos próximos 50, 60 anos, com lucro. Agora, se eu invisto no velho, vale a pena. É um investimento sem retorno. Mas, como nós já vimos hoje, a pirâmide demográfica está sendo invertida. E a faixa dos mais velhos está ficando visível, numericamente visível. Além disso, os velhos estão representando um poder econômico. Então, a partir da segunda metade do século XX, cada vez mais, os estudiosos foram cada vez mais olhando de perto o velho.
Gente, até os políticos, né? Até a classe política está começando a se dar conta de que o poder do voto do cidadão mais velho tem que ser considerado. Está começando. Bom, nós vivemos numa sociedade capitalista, mas nós somos psicólogos, nós somos terapeutas, nós somos humanistas, nós somos... Não importa qual a corrente teórica com a qual você se identifica. Eu deixo aqui um convite para cada um fazer uma reflexão sobre valores, sobre ética, sobre se o valor da pessoa humana está subordinado à sua produtividade e ao lucro, ao retorno que ele vai dar, ou se há outros fatores presentes a serem considerados. Essa é uma questão complicada. Ela tem consequências, a resposta a ela tem consequências nas nossas ações individuais, nas políticas públicas. A gente quer ver um exemplo bem drástico? Durante o auge da pandemia, 2 pacientes em situação crítica, os 2 contaminados com o vírus da Covid-19, e só uma vaga na UTI. É correto que a idade cronológica fosse o único e o melhor e o perfeito critério adotado para decidir qual dos 2 pacientes vai para a UTI e qual vai para o leito do hospital e que as forças das orações recaiam sobre ele? Difícil responder, né? Quer ver um outro exemplo? O seu cliente manifesta planos suicidas. Ele tem 20 anos de idade. O seu outro cliente manifesta planos suicidas. Ele tem 80 anos de idade. Você vai lidar a sua conduta terapêutica com o de 20 e com o de 80? Vai ser igual? Ou vai ser diferente? Por quê? Isso é para pensar devagar. Mais uma situação provável de acontecer no seu consultório. Provável, hein? O seu cliente quer discutir com você a direção antecipada de vontade que ele está escrevendo, que ele vai registrar em cartório. Ou ele quer discutir com você sobre a hipótese de uma eutanásia. Você, terapeuta, está preparado para lidar com temas que são tão próximos da morte e tão concretos? Ah, que delícia, né? A gente vai longe nessa discussão, mas calma, nós não vamos derivar para a bioética. Seria infinito, né? Eu vou apelar para o bom senso e vou voltar para o ponto inicial da nossa conversa. Percebe como é bom que o psicoterapeuta se informe sobre longevidade? Bom, vamos falar sobre coisas mais amenas. Vamos falar sobre teorias psicológicas que tratam do desenvolvimento e que levam em conta a fase do envelhecimento. Então, relembrando, já falei, o pioneiro foi Stanley Hall, em 1922. Eu não falei uma coisa, em torno de todos esses pioneiros, existe a influência do pensamento do Darwin. Todos eles leram Darwin, alguns amavam de paixão, alguns odiavam de paixão, mas foram influenciados, sim. Stanley Hall foi, Charlotte Binder foi, todos foram. Mas deixa eu voltar para aqui para o meu fio condutor. Stanley Hall, em 1922,
Foi a primeira vez que um psicólogo afirmou que a velhice não se constitui de sucessivas perdas dos ganhos obtidos na adolescência. Jovens e velhos têm processos de pensamentos, motivações e sentimentos com peculiaridades próprias. Terceiro, independente da faixa etária, há grandes variações de indivíduo para indivíduo, mas isso é mais marcante na velhice. Nós já falamos, né, da heterogeneidade. E quarto, há uma variável distintiva da velhice que é a sabedoria, expressa por uma atitude meditativa, maior possibilidade de julgamentos imparciais e disponibilidade de ensinar os jovens. Assinado Stanley Hall, 1922. Bom, em 1933, a psicóloga alemã Charlotte Bühler, em colaboração com Fred Masaryk, criou a teoria da autorrealização, que inspirou vários psicólogos importantes. Não é brincadeira. Ela não era pouca coisa. Quer ver quem é que ela influenciou? Viktor Frankl, Rollo May, Abraham Maslow, Fritz Perls, Jacques Lacan, os psicólogos da corrente do ciclo da vida. Uau! Vale a pena ser conhecida, né? A teoria da autorrealização da Charlotte Bühler propõe 3 critérios para se avaliar em qual estágio de desenvolvimento estão as pessoas: autonomia, autenticidade e coerência entre os valores e a realidade da vida. São critérios fantásticos, né? Só que eles são pouco operacionais. É muito difícil de ser definido com objetividade, então eles meio que foram abandonados, mas quem sabe alguém ainda consegue operacionalizar, né? Eu acho que não são para ser esquecidos, não. É uma gente que merece, né, toda a nossa admiração, toda a nossa atenção. Bom, Stanley Hall, Charlotte Bühler, falando em psicologia do desenvolvimento. Lá nos Estados Unidos, começando lá pelos anos 40 e 50, formou-se uma corrente de psicólogos do desenvolvimento chamada de corrente de ciclo de vida. Tem gente que fala ciclo da vida, tem gente que fala ciclo vital. É a mesma corrente. Cada psicólogo tinha a sua proposta. É diferente. Mas todos tinham em comum alguns princípios. E eu faço questão de falar esses princípios, porque eu acho que eles podem motivar uma boa reflexão sobre cada um que está ouvindo esse princípio, se concorda ou não com ele, se está ciente ou não dele. Eu acho bem atrevido quem discordar dele. Mas, enfim, se está ou não incorporando esses princípios à sua prática profissional. Eles são os seguintes: a vida é um todo contínuo, que vai desde o nascimento até a morte. Se nós selecionamos um período da vida para estudar, nós temos que considerar uma perspectiva de encadeamento com os eventos antecedentes e os eventos consequentes. Segundo, a personalidade se desenvolve durante toda a vida. Terceiro, a capacidade de aprender existe em todas as fases da vida. Ó, todas. Mais um princípio. Cada fase da vida tem características próprias. Mais um. Todos os estágios do desenvolvimento têm perdas e ganhos. Mais um. Há uma sequência de tarefas evolutivas, que são tarefas psicossociais, a serem cumpridas no decorrer da vida, cada uma em uma fase.
Eu falei tarefas psicossociais, não psicossexuais. É uma diferença da proposta freudiana. Eles levam muito em consideração o social. E o biológico é considerado, sim, mas passa para um pouco menos fora do holofote da luz. Então, entre uma fase e outra, há uma transição que alguns descrevem como uma crise. Isso é herdado da psicanálise, é herdado do Freud, né? O psicanalista adora uma crise. Sem crise, a gente não progride. Outro princípio da turma do ciclo de vida. As fases são demarcadas muito mais por fatores emocionais e sociais do que pela idade cronológica. A adoção desses princípios tem como consequência a concepção de que adulto, criança, velho, adolescente, seja o que for, tem igual peso de interesse como objeto de estudo. Isso cria uma cultura positiva da velhice. No meu modo de ver, a sociedade ainda não absorveu como deveria essa cultura positiva da velhice. Ainda não aceitou, não entendeu em profundidade. Nós estamos ainda numa fase de transição, de absorção de novas verdades. Só que, gente, dado este aumento significativo da longevidade, vamos correr com isso, né? Nós estamos um pouco sossegadinhos demais. Existem muitos nomes dentro do corrente do ciclo de vida, mas se alguém quiser conhecer algum, eu sugiro que pegue o Erik Erikson. Eu considero a teoria dele muito interessante. É uma teoria compreensível, apesar de complexa. E ela tem sido geradora de muitas pesquisas, o que é um critério de que é uma boa teoria, né? O Erik Erikson era europeu. Ele nunca teve nenhum diploma universitário. Ele foi artista plástico na juventude. Ele fez a formação dele como psicanalista com a Anna Freud, em Viena. Que inveja, né? E como tantos outros, ele migrou para os Estados Unidos por força do Hitler, do nazismo na Europa, e lá ele se fixou. Lá ele trabalhou em nas melhores universidades. E ele era muito ativo, muito trabalhador. Lá ele elaborou a teoria dele. A trajetória de vida dele é riquíssima. Sabe, dá vontade de dizer assim, ai, queria ter convivido com ele. E quando a gente conhece a trajetória de vida dele, a gente compreende melhor a teoria que ele criou. Eu diria que Erik Erikson foi um intelectual do século XX. Ele nasceu em 1902 e ele morreu em 1994. Eu tenho um curso online disponível no site do IDEAC, 4 aulas, sendo que na primeira aula eu conto a vida dele. Eu achei que conhecer a biografia dele era imprescindível para quem quisesse aprender a teoria dele. Bom, aproveitando, eu tenho um outro curso online também, esse com 8 aulas, chamado Conceitos, Preconceitos e Fatos, onde as ideias que eu estou desenvolvendo nessa live estão colocadas com muito mais detalhe, enfim, com mais ideias. Os 2 cursos podem ser adquiridos através do site do IDEAC, dentro do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento. Eles são fruto das novidades que nós inventamos
quando tivemos que ficar fechados em casa por conta da pandemia. Bom, o pensamento de Erikson é bem complexo, mas vamos entender alguma coisa. As tarefas psicossociais, elas são interessantíssimas, né? Eu acho. Como para ele as fases da vida são 8, as tarefas psicossociais também são 8. 8 em princípio, porque depois que ele morreu, a Joan Erikson, que é mulher dele, colaboradora dele, publicou um adendo onde tem a 9ª fase, com uma tarefa psicossocial específica. Conhecer as fases, as tarefas, os elementos da crise evolutiva de cada fase, com os respectivos resultantes. Esse conhecimento dá para um psicoterapeuta um eixo orientador para trabalhar, e com clientes de qualquer idade. Especial com clientes mais velhos, né? Porque a psicologia não fala muita coisa sobre clientes mais velhos. E não são só psicoterapeutas, acho que também educadores, médicos, muitas profissões. Mães, pais também iriam se beneficiar muito se conhecerem um pouco do Erikson. Eu vou deixar um gostinho de quero mais para vocês, e também para não me prolongar demais, eu só vou mencionar dele as últimas fases da vida, como aparecem no diagrama epigenético do desenvolvimento da personalidade que o Erikson criou. Partindo do adulto maduro, que é a fase mais longa. Dados todos os devidos descontos para a idade cronológica, que a gente sabe que é capenga, o Erikson também sabia disso, é uma fase que começa depois dos 30 e vai mais ou menos até os 65 anos. A tarefa psicossocial dessa fase é a generatividade. O Erikson inventou esse termo. Ele disse que não tinha nenhuma palavra em inglês que representasse o que ele queria dizer de verdade. Então, ele teve que inventar. A generatividade significa a preocupação com o outro, a intenção de devolver para a sociedade o que a pessoa até então recebeu dela, o propósito de deixar para gerações posteriores um planeta em condições melhores do que ele encontrou. Se essa tarefa não é adequadamente cumprida, então se instala a estagnação, que é representada por um encolhimento nas relações sociais, por uma preocupação centrada no próprio bem-estar, na posse de bens, no que nós chamamos de egoísmo. A fase seguinte, a do adulto idoso, com prudência, de novo, por favor, por causa da idade cronológica, diz que vai dos 65 anos até os 85. Nessa fase, a tarefa é integração. Tem gente que fala integridade, tem gente que fala integralidade, é a mesma coisa. Significa se perceber como parte da humanidade e da natureza, desenvolver um senso de coerência e de inteireza. Há uma continuação da generatividade, mas numa outra plataforma, num outro patamar. É uma tendência a manter as coisas unidas, a perceber que a vida individual, a minha vida individual, é só uma coincidência entre um determinado ciclo de vida e um determinado segmento da história. É bonito, né? Bom, para quem não cumpre essa tarefa, surge o desespero, a desesperança, o desgosto. Tem mais. Tem o 9º estágio, da Jo. A Jo é uma figura. Ela, nossa, que mulher ela deve ter sido. Bom, ela diz que poucas pessoas conseguem cumprir a tarefa desse estágio. Ela chama de gerotranscendência. Ela descreve como sendo experimentar um sentimento
de comunhão cósmica com o universo, o que implica num decréscimo de interesse por coisas materiais. Pede uma redefinição dos conceitos de tempo, de espaço, de vida, de morte e de self. E no 8º e no 9º estágios, entre os conceitos de fé e de religião. Bom, eu vou parar por aqui, eu só quis atentar a curiosidade de vocês. E, assim, eu acho que o Jung e o Erik Erikson têm alguma coisa a ver, não tem? O Jung, eu já contei para vocês, vamos falar um pouquinho dele. Eu conheço muito pouco dele, eu seria muito atrevida a falar para vocês sobre Jung. Eu sei que os psicólogos do ciclo de vida que produziam nos Estados Unidos, embora a origem de muitos fosse europeia, que se pautavam por construção da ciência que seguisse parâmetros disciplinados, lógicos, racionais. Eles seguiam uma filosofia positivista. Eu sei que esses psicólogos tiveram dificuldade de reconhecer a importância de Jung, que Jung transitava por terrenos que eles não aceitavam, né? Transitava pelo pensamento mítico, simbólico. Ele insistia em interpretar sonhos. Ele considerava legítimas descobertas conseguidas através da intuição. Bom, eu imagino que muitos dos preconceitos que os psicólogos de hoje ainda têm em relação a uma ou outra corrente de produção do conhecimento tenha se originado lá desse tempo. A desinformação. Uma corrente não conhece a outra profundamente, mas já vai fazendo julgamentos sobre a outra. Às vezes até julgamentos que envolvem assim, um desprezo desrespeitoso. Dentro do meu modesto ponto de vista, gente, o século XXI andando aí já há 20 anos, não tem mais cabimento, né? Vamos encarar a ciência de outro jeito. Bom, voltando, de novo, voltando. A influência do pensamento de Jung sobre a psicologia do desenvolvimento começou a ser valorizada só depois da década de 70. O Jung, como os psicólogos do ciclo de vida, constatou que a personalidade se desenvolve durante toda a vida. Jung não estava preocupado em formular uma teoria do desenvolvimento. Ele estava preocupado em atender pessoas com problemas de adaptação às mudanças que acontecem na vida enquanto envelhecem. Alguns conceitos de Jung são, acho que, os mais importantes para quem quer focar no aspecto do desenvolvimento da personalidade. Veja se eu estou certa. Eu acho que são os conceitos de individuação e de polaridades. A individuação é um processo evolutivo, né? Leva a pessoa a se tornar cada vez mais diferenciada das outras. Lembra lá da heterogeneidade das faixas etárias, do Stanley Hall, tudo? A pessoa vai ficando cada vez mais consciente da sua individualidade, em direção a se tornar um todo indivisível, autorrealizado. Lembra das tarefas psicossociais do Erikson? E o Jung acrescenta que essa evolução tende a ocorrer naturalmente. Só que ela é muito favorecida se a pessoa investir num processo de psicoterapia, se aprofundar no autoconhecimento. Ele tem toda a razão.
no começo da vida, a pessoa desenvolve mais um dos polos daquelas várias instâncias da personalidade, né? Introversão, extroversão, individual, coletivo, masculino, feminino, etc. Para adquirir uma personalidade equilibrada, harmoniosa, ele tem que, depois, no decorrer da vida, desenvolver o polo oposto. Por isso que a polaridade tem tudo a ver com o desenvolvimento da personalidade. Bom, vocês lembram que o Jung vivenciou uma crise, que chamou de crise de meia-idade, né? Durante a qual ele refletiu muito e tomou decisões sobre o que parecia ser essencial para ele, né? Ele refletiu sobre a quantas andava o desenvolvimento desses polos opostos, das instâncias da personalidade dele, e sobre o sucesso de compromissos assumidos antes, como compromissos profissionais e conjugais. E mais tarde ele disse que esses foram os anos mais importantes da vida dele. Gente, isso nos dá um alerta, que eu acho que é muito válido para os nossos dias de hoje. Uma pausa para avaliação do andamento do psiquismo. Não é para fazer isso sem parar a vida inteira, é uma pausa, é um momento. Acho que um psicoterapeuta junguiano, alguém que está extremamente envolvido nesse processo, está certo? Faça isso a vida inteira. Mas o comum dos mortais, não. Essa avaliação pode ser feita aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos, sei lá, depende da vida de cada um. Sob a orientação de um psicoterapeuta, ela costuma ser uma oportunidade fundamental para o desenvolvimento da saúde emocional depois, na velhice. Eu tenho trabalhado com isso individualmente, em pequenos grupos de reflexão, e eu dou meu testemunho, isso é verdade. É muito bom tirar um tempo na vida para refletir sobre questões do envelhecimento. Questões chatinhas, né? Como morte, família, profissão, corpo, missão, prazeres, compromissos, né? Para ressignificar o seu passado e para atualizar os seus valores, com o olho na sociedade onde você está inserido. E depois você segue em frente, e você vai seguir em frente de uma forma a melhor possível para você. É muito bom fazer isso. Usem essa minha dica para o seu trabalho. Bom, chega, vamos fazer um encerramento? Acho que eu já estou falando há muito tempo. Eu espero ter trazido elementos para cada um aqui possa ter pensado sobre qual é a sua resposta para a questão que nos desafiou hoje. É bom que um psicoterapeuta se informe sobre longevidade? Eu espero que quem acompanhou essa live termine com algumas informações novas, com algumas ideias que você vai discutir quando for oportuno para você. E com a compreensão de que o envelhecimento é um fenômeno importante do nosso tempo. Bom, antes de eu me calar, eu quero deixar com vocês uma imagem que eu criei, para que vocês fiquem com ela. Recordação, tá? É meu presente. Nunca mais imagine a vida como sendo assim, estou subindo, subindo, subindo uma montanha, ganhando, 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 coisas chegam lá em cima no topo, e depois eu vou envelhecendo e vou descendo, descendo, descendo e perdendo, perdendo, perdendo tudo que eu ganhei. Não. Gente, isso é uma imagem falsa e é uma imagem desesperadora. Ela não dá saída.
Vamos fixar uma outra imagem? Muito mais próxima da realidade e muito mais esperançosa. É assim, a vida é uma estrada. Viver é percorrer uma estrada. Cada pessoa, quando nasce, é direcionada para uma estrada, a estrada dela. Tem umas regras, né? A pessoa não pode retroceder. E a pessoa também não sabe qual é a extensão da estrada dela. Às vezes é muito curta, às vezes é muito longa. Esse caminho, essa estrada, vai percorrendo paisagens diversas, que parecem em sequências imprevistas. Mas a pessoa sabe que depois de uma paisagem vem outra, e outra, e outra. Algumas vão ser sombreadas, fresquinhas, perfumadas, floridas. Algumas vão ser espinhentas, borrascosas, escuras, pantanosas. E algumas normais, fora dos extremos também. A velhice só é uma paisagem da estrada da vida. Uau! Chega. Encerrei. Maria Célia, que maravilhoso. Desculpa eu estar com o vídeo desligado, é que a minha conexão está ruim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha trazido coisas novas, recordações e reafirmações de verdade que vocês já sabiam. Eu espero que traga alguma contribuição para o justo. Trouxe muita desculpa, minha conexão caiu de novo. Eu estava te falando que justamente na parte do Jung a minha conexão caiu. E eu imagino que você deva ter falado sobre o conceito dele de metanoia. O Jung foi um teórico que se debruçou muito sobre o envelhecimento. Alguns críticos falam até que no final da vida, não, nos últimos 20 anos, ele estava sempre tão envolvido com as questões da espiritualidade que ele só atendia senhoras e senhores em torno do problema do juízo final. Essa é uma crítica de um das pessoas que criticavam o Jung e o excesso da teoria dele sobre a espiritualidade. Então, assim, eu acho que você deveria se debruçar agora um pouco também sobre os pós-jungianos. Tem um livro maravilhoso do James Hillman que chama A Força do Caráter. Tem O Meio da Vida, O Caminho do Meio, né? Tem bastante material dos junguianos em torno do envelhecimento. É um tema bastante caro para nós, né? Bom, Maricela, se a conexão me permitir, eu gostaria de levantar uma reflexão com você. Eu fui anotando vários pontos aqui, desde nosso herói mitológico mais sábio é o mais velho, que é Ulisses, é o único herói velho da mitologia, mas eu queria conversar ou levantar um ponto para ouvir a sua opinião sobre uma questão. Né? A nossa cultura ela valoriza muito o utilitarismo. E o velho ele passa a ser desvalorizado no momento em que ele perde essa utilidade para a sociedade. O que eu estou vendo é o seguinte, e é uma questão mais velhos, com a minha mãe, com a minha sogra, o quanto é possível respeitar as pessoas que chegam com 70, 80, 70, que é o caso dessas pessoas em específico que eu estou falando, e não querem mais fazer nada, querem ver novela, querem
ficar tranquilas, não querem ter essa noção de utilitarismo de uma pessoa que produz o tempo todo, e o quanto hoje a velhice está sendo valorizada justamente porque os velhos continuam sendo úteis. Então, o que mudou? O utilitarismo, ele alcança a velhice ou a velhice pode ser respeitada dentro do seu descompasso, vamos dizer assim. Porque todos os perfis que eu sigo, todas as páginas do Instagram que eu sigo, né, sobre etarismo, são sempre pessoas muito ativas, né? Velhos que estão fazendo tudo o tempo todo, e eu confesso, né, acho que ainda estou um pouco longe disso, apesar dos meus 51 anos, mas eu falo, ai, gente, eu quero poder descansar um pouco também, né? Vou ter que estar com 70 anos pulando de lá para cá, de cá para lá. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso. Patrícia, eu não usei a palavra metanoia. Não me atrevi. É interessante, né? Voltando um pouquinho para Não tem problema, fica para a próxima. O Jung, essa crise que ele teve, que ele parou tudo e que ele depois saiu dela, foi os melhores anos da vida dele, quando ele saiu dela, ele tinha 41 anos. Os tempos mudaram muito, né? A gente tem que ver em que tempos estamos nós, né? Porque uma pessoa que tem uma crise aos 40 anos de idade hoje, a gente já acha que é uma crise de adolescência. Ele está saindo da adolescência, ele só tem 40 anos. Então, eu acho que a gente tem que localizar muito na época histórica, cultural, social. Esse lance do utilitarismo é muito profundo, né, dentro da sociedade. Eu acho que, sim, nós somos vítimas disso, nós somos vítimas muito da como é que fala? Da merchandising, da venda, das mercadorias, da propaganda, da imagem. Do consumo, né, Maria Célia? Isso. Quer ver um exemplo? A mulher de cabelo branco. Por que eu uso cabelo branco? E eu vou dizer uma coisa, não foi do dia para a noite que eu resolvi usar, não. Eu pintei bastante tempo. E vai, que coisa chata, ai, que amolação. Até que um dia caiu a ficha. Eu compro frango orgânico, que custa caro para caramba. Eu compro verdura sem agrotóxico, que custa caro para caramba, estraga logo. Dá um trabalho, né? A gente querer manter a qualidade de vida. E eu encho o meu couro cabeludo de química. O sangue que está no meu couro cabeludo vai absorver e espalhar isso para o meu corpo inteiro. Tem sentido? Não tem, né? Não tem. Só que tem um peso grande. Eu precisei passar um tempo aí negociando com meu marido se eu podia deixar o cabelo branco. Ele custou um pouquinho para admitir, hoje ele gosta mais. Porque é mais natural, a qualidade do cabelo melhora. Isso é só um exemplo, né? A pessoa produz o tempo todo, as pessoas são muito ativas. Sabe que me lembrei, eu vi uma vez há pouco tempo, não sei se era uma série, eu acho que é uma série, uma dessas plataformas, é um documentário, era um resort em Miami, onde para morar lá você tem que ser velho. E os velhos jogam golfe, andam de carrinho de golfe abaixo para cima, e eles têm baile, e eles jogam tênis, e eles... Nossa, é uma coisa ativa. Eu pensei, Deus me livre morar nesse resort. Não tem, assim, um livrinho para a gente sentar para ler num canto? Não tem uma cadeira sem braço que eu possa fazer tricô sem bater as agulhas nos braços da cadeira? Não tem. Acho que, sabe, você usou a palavra descansar, Patrícia.
descansar quer dizer o quê? Troca descansar. Descansar, você descansa para morrer. Você descanse todas as noites regularmente, saudavelmente, dormindo direitinho e pronto. Agora, faça o que te dá prazer. Troca descansar por dar prazer. Tem pessoas que trabalham 90 anos, 100 anos, né? Oscar Niemeyer foi arquiteto até mais de 100 anos, porque ele tinha muito prazer nisso. Então, por que não? Então, não, Oscar Niemeyer, você já fez 70 anos, agora para, tá? Bota um chinelo no pé e vai ver televisão. É matar nele, né? Dali a 6 meses, ele está morto. Então, Quando eu fui fazer minha previdência privada, e o moço meu tinha 40 e poucos anos, ele falou: você quer trabalhar até que idade? Eu falei: até ficar surda, porque a única coisa que vai me impedir de praticar a minha clínica talvez seja a surdez. não vai ter aparelho. Não vai. Sabe, a medicina hoje está muito adiantada, muita coisa que a gente não podia fazer, hoje a gente pode. Então, você vai poder, sei lá, fazer tudo? Não vai, mas eu acho que o segredo da gente ser feliz, ter prazer, esgote as suas possibilidades. Faça tudo o que você quiser fazer sem preconceitos, mas vá fundo nisso. Você pode correr, corra, vai correr a maratona, faz a maratona assim. Você não pode mais correr, anda, ué. Não pode andar? Compre uma bengala. Com a bengala também não dá? Compre uma cadeira de rodas. Se desloque. Com a cadeira de rodas você consegue governar a cadeira de rodas? Faça isso. Sabe aquela imagem do copo cheio até metade? Aqui eu tenho um copo, ele está cheio até metade. Não dá para ver, né, que a água é transparente? Gente, não olha do lado que não tem água, olha do lado que tem água. Foca aí. O que você pode fazer? Faça. E acho que na velhice a gente pode ter essa liberdade de dizer o que eu gosto de fazer. Tem pessoas que dizem, é muito feio, não pode mais namorar na velhice. Pergunte, por que não pode? Você era um grande namorador quando era jovem? Uma grande namoradeira? Por que você vai parar de ser agora? Por quê? Mas se quiser parar, para também, mas não porque a sociedade disse, porque você não quer mais. Agora, tem muito jovem que não é namorador, que, sabe, o impulso sexual, a libido é baixa. A libido para sexo, né, é baixa. Por que para velho ele vai ser alta? Não vai ser. Faz parte é uma característica dele. Então, você vê, assim, velho pulando de paraquedas, velho surfando. Quer fazer, gosta de fazer, se sente bem de fazer? Faça. Não quer fazer? Não faça. Mas só não deixe de fazer o que te dá prazer. Toma conhecimento, né, quem ainda não tomou do estudo longitudinal de Harvard. Ele tá vigorando até hoje, né? O estudo longitudinal mais longo que existe. Eles começaram durante o tempo da depressão aqui nos Estados Unidos. Pegaram jovens só, sexo masculino, alguns universitários, o que tem uma correlação com terem boas condições financeiras, familiares e tal, e jovens que moravam em lugares muito pobres. E eles estão seguindo esses jovens, hoje sobram poucos, e já não são mais jovens, em termos de
principalmente duas variáveis: saúde física e a sensação subjetiva de felicidade. Eles vão constantemente acompanhando, entrevistando essas pessoas, entrevistando os familiares, para encurtar. Qual é a variável mais importante para uma pessoa ter mais saúde física e durar mais qualidade de vida física, e para ter mais sensação subjetiva de felicidade? É ter doc e pós-doc com especialização? É ser rico, riquíssimo, riquérrimo? Nada disso, gente. É a quantidade, não é qualidade, não é quantidade, é a qualidade das relações socioafetivas que essa pessoa tem. Então, conselho? Conselho a gente não devia dar, né? Sugestão: invistam nisso. Vamos investir nisso. Dá trabalho, sabe? Gente, ser velho dá trabalho, dá muito trabalho. Ser velho, legal, saudável e feliz. Tem que investir, dá trabalho, dá despesa, mas eu acho que a gente tem que ter consciência dessas coisas. E nós, que somos psicólogos, temos uma responsabilidade adicional, né? A gente se arvora em dar palpite na vida dos outros, em dirigir o pensamento dos outros para este ou aquele ponto. Então, Maria Célia, deixa eu trazer uma questão aqui de uma das pessoas que está aqui te assistindo, que é o Marco Silva. Ele diz o seguinte: o envelhecer está na mente do idoso e para eles significam perdas, aposentadoria, viuvez, algumas vezes o ninho vazio, assumir papéis dos filhos como pais, um cenário diferente hoje decorrente do mundo globalizado. Sofre com a perda da autonomia e com doenças crônicas. Todo esse cenário contribui para que não vejam alternativas de atividades. Ele te pergunta: você acredita que a psicologia pode ajudar e contribuir para mudar este conceito e mostrar que a idade não é um fator limitador? A senhora me chamou a atenção num tema onde precisamos realmente nos preparar para este público, pois a longevidade já está sendo vista e comprovada, pois na faculdade de psicologia precisam colocar abordagens de acordo com o novo contexto. eu acho que a nossa profissão é fundamental, porque se trata de valores. Não se trata de comportamento, se trata de atitudes que nós precisamos atualizar, adaptar. E isso é função nossa, né? Como é que você muda a atitude de uma pessoa? É psicólogo que sabe. E se trata de quebrar preconceitos que existem no velho. O próprio velho tem preconceito contra ele. O velho fala assim: eu não vou lá, não, lá só tem velho. Só que ele é velho. Então, sabe, eu não vou me tratar com esse terapeuta, não, ele é muito velho. Eu estava uma vez no meu médico, em São Paulo, e estava com um problema de voz, ele falou: aqui no prédio tem um médico muito bom, Fono, você podia passar lá já, aproveita que está aqui mesmo, e ele já dá uma olhada aí na sua garganta, ver o que você tem, não sei o quê, mas eu vou te avisar uma coisa, ele é velho. E eu? Eu sou o quê? Eu não vou confiar no médico porque ele é velho? É muita incoerência, né? Só que a gente faz essas incoerências à torta e à direito. Gente, presta atenção, de aqui em diante vocês vão prestar atenção. Vocês vão se descobrir sendo incoerentes.
Garanto. Maria Célia Viviane, que está aqui também, ela aponta uma questão interessante, né? Quando você fala de vamos fazer o que nos dá prazer, né? E ela aponta que essa é uma questão para um grupo privilegiado, que as pessoas mais pobres não têm essa opção de envelhecer fazendo o que gosta, né? Ela coloca exatamente assim, mas esse ponto de vista é para o privilegiado que pode escolher trabalhar ou não, e principalmente que tem prazer no que faz, e não é a média da população brasileira. Olha, acho que aí entra uma questão gravíssima, que é das políticas públicas. Quando eu falei que a gente tem que não só não ser o idadista, mas combater o idadismo, tem uma relação com isso. Enquanto isso não acontece, acho que a gente vai fazendo o que é possível. Não necessariamente uma pessoa privilegiada vai ter uma boa velhice. Ela pode ter valores, conceitos tão defeituosos, sei lá como chamar, que a velhice dela vai ser muito ruim. Veja, aquele estudo longitudinal de Harvard diz, não é posses econômicas que trazem a sensação de felicidade subjetiva. É outra coisa. Então, acho que a gente, sabendo disso, a gente tenta agir nisso. Se a gente se atém muito a esse conceito, eu sou pobre, eu não vou ter condição de ser feliz nunca, nunca vou ter uma boa velhice, a gente está só contribuindo para aumentar o preconceito. É assim, tá bom, suas condições são essas, você mora neste lugar, o que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer? O que você pode fazer? Num dos grupos de reflexão que eu fiz, participou, né, entrou no grupo um jovem, ele se chama Leandro Oliva. Ele trabalha com favela, com trabalho social em favelas. Ele dá aula de teatro, de dança e tal. E ali a cabeça dele se abriu para que, por que não, velhos entrarem para o grupo de teatro dele, para o grupo de dança, para o grupo de música. E entraram. Isso deu uma mudança, quer dizer, os velhos daquela comunidade tiveram a oportunidade de participar de um grupo de teatro. Não um grupo de teatro só de velhos, um grupo de teatro intergeracional. Eu assisti a peça de teatro, eles levaram a peça de teatro deles na Casa do Saber, em São Paulo. Nossa, que coisa interessante, nossa, que coisa bonita. Não tinha homens, tinha só mulheres. Aquelas senhoras idosas, moradoras da comunidade, que tiveram uma vida dura, a vida inteira, estavam felizes ali, estavam vivendo um momento de plenitude. Isso é uma delícia. Então, o que a gente tem que fazer o que, uma vez, quem me falou isso, pessoalmente, e eu guardo no meu coração essa frase, foi o Paulo Freire, em relação a outra coisa, mas ele me disse, procure as brechas. Você sempre vai achar as brechas. Eu estava falando da desilusão, da educação, da dificuldade da educação sob a ditadura e tal. Ele disse, procure as brechas. Então, eu diria, acho que para essas duas últimas pessoas, desculpa, não guardei os nomes, que você leu Interferência, a gente podia pegar o Paulo Freire, né? Dizer, procure as brechas. Dá trabalho, gente, mas vamos procurar.
Maria Célia tem aqui também, vamos lá, a Tatiana fala, eu aos 80 anos concordo com toda a animação que a Maria Célia relata, e dá tudo certo. Alexandre diz, meu pai trabalha ainda com 73 anos, 15 horas por dia, junto com a minha mãe e o meu irmão. A Carolina te faz uma pergunta, como você vê a relação do envelhecimento do corpo e a alma? A alma pode envelhecer? Uau! Eu agradeço as opiniões que concordam. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos um dia nos reunir presencialmente, abrir uma boa garrafa de vinho e vamos discutir longamente. O sol vai se pôr, o sol vai nascer e nós continuamos discutindo sobre o que é a alma e se a alma envelhece ou não. Tem conceitos tão diferentes sobre a alma, né? E nós vamos chamar para esta garrafa de vinho. Que tem que ser velha, né? A Ah, garrafa. lógico, uma safra de 1900 bolinha. Nós vamos chamar o médico neurocientista Miguel Nicoleles. Ele vai conversar conosco sobre alma. Fica uma outra sugestão, leia o livro dele, O Verdadeiro Criador de Tudo. Um dos meus grupos de estudo no IDEAC, nós estamos queimando as pestanas em cima da leitura desse livro. Mas quer que eu responda tranquilamente a essa pergunta? Desculpa, mas minha resposta é eu não sei. Não sei, temos que pensar muito para ter uma posição. Eu acho também uma das questões que eu estava notando quando eu estava te ouvindo, Maria Célia, os ideais que a gente carrega, né? Por exemplo, o quanto a cultura americana não tem um ideal de velhice atrelado ao arquétipo do velho sábio, que é o ideal de sabedoria, e sim a esse corpo ideal, um corpo que funciona. Acho que as nossas fantasias em relação à velhice também determinam como a gente vai envelhecer. Se a minha fantasia de felicidade está atrelada só a um corpo ou um corpo que é bonito, ou é um corpo que corre, né? Ou se é um livro, ou se é a minha intelectualidade, ou se está ligada ao meu saber. Acho que os nossos ideais de velhice, as nossas fantasias de velhice também determinam a nossa felicidade na idade mais velha, na idade mais madura ou não, né? Patrícia, se forem nossas, tudo bem. Agora, se nós vivemos em função disso, porque a sociedade, a nossa cultura, os nossos próximos pediram isso de nós, e nós colocamos todas as outras coisas lá no fundo, fingimos que não existiam. Então, gente, mais do que nunca está na hora de fazer. Sabe que muitas vezes eu tenho visto isso, sonhos de adolescência. Eu queria escrever literatura, eu queria escrever poesia, eu queria pintar, eu queria viajar, eu queria sei lá o quê. A gente não pode cumprir. Muitas vezes é relacionada com a arte. A gente não pode cumprir porque a gente tem que ter uma profissão, ganhar dinheiro, criar filho, cuidar de pai doente, o raio. Mas agora, quando você chega nas últimas etapas da sua vida, larga a mão de cumprir coisas. E, sabe, muitas vezes eu tenho visto isso. As pessoas se despertam, se permitem para os sonhos que elas
esqueceram, né? Que elas puseram lá no baú e fecharam com chave. Está na hora de abrir o baú agora. Duas coisas que eu queria te contar. Eu tenho uma paciente que está no último ano de psicologia, já optou pela orientação junguiana, fez as eletivas de Jung na PUC, e para você ver como os junguianos gostam do envelhecimento, o tema do TCC dela é os sonhos na velhice. Então, eu achei muito interessante ela se ater aos sonhos dos velhos. Patrícia, mas isto também é novo. Eu fiz a faculdade de 1963 a 1968. Eram 6 anos. O curso de psicologia é período integral. A minha professora de Jung foi a Iete, que é um nome famoso aí no meio. Ela faleceu recentemente. Ela era casada com Leon Bonaventure. Que faleceu ano passado, É, inclusive. isso. Nunca eu tive uma palavra sobre envelhecimento. Nunca. A cultura onde nós estamos inseridos não favorecia isso. Hoje não, né? Hoje, nossa, que favoreça cada vez mais, sem esquecer a infância, sem esquecer a adolescência. O que eu acho que os psicólogos do ciclo de vida trouxeram, ressaltaram, é que todas as idades são importantes. Não é que a infância é mais importante e depois a velhice, dane-se. Não, todas são importantes para a ciência. Isso é muito legal. Gostei da sua aluna, viu? Sim. E uma outra passagem que eu queria contar também é de um ex-paciente, é uma coisa, acho que eu não vou esquecer isso nunca, que ele falava, que ele me contou, ele tinha uns 40 e poucos anos, né? Que quando ele era criança e perguntavam para ele o que ele queria ser quando crescer, ele falava que ele queria ser velho, porque a pessoa que ele mais admirava na vida dele era o avô. É, isso é muito legal. Quer Né? dizer, o avô tinha qualidades que os pais talvez não tivessem. E assim, em relação às idades, né, Maria Célia, assim, não resta dúvida de que todas as idades são importantes, até porque somos democratas, então temos que falar essas frases, né? Mas eu acho que a idade mais importante, ela não é a velhice, daí não sei qual é a idade que nós estamos chamando de velhice, 60 a mais, mas a idade mais importante é a da maturidade, porque é a que você fica mais tempo. Eu não sei, Patrícia, eu não sei. Eu acho que o evento mais importante que existe na vida da gente é a morte. E na velhice a gente vai ficando cada vez mais perto da morte. Por isso que ela é importante. Vamos morrer felizes. Eu quero morrer sendo uma defunta feliz e saudável. Sim. Muito bom, muitos elogios aqui da sua palestra, foi realmente incrível, é tão importante falar sobre isso, e falar sem medo, e falar com clareza. Então, eu, em nome do JUSP e de todos aqui, te agradecemos muitíssimo pelo tema, agradecemos o teu interesse pelo assunto e por ter trazido o seu conhecimento aqui para a gente. Muito, muito obrigado, Maria Célia. Assim, acredito que a gente possa ainda fazer uma live parte 2, porque o assunto não se esgotou, tem muita coisa ainda a ser dita. Eu ainda tenho várias questões que eu gostaria de conversar com você a respeito do tema, mas
precisamos respeitar o horário, né? Muito obrigada a todos e a todas que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigado pela paciência da minha conexão, que foi, voltou. Realmente eu não contava com esse imprevisto. Obrigada mesmo, e que a gente possa nos encontrar mais e falar mais sobre esse tema. Obrigada, Santana, por ter mediado esse encontro, por ter trazido a Maria Célia até o IJUSP, nos apresentado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Patrícia, Santana, Luciana, todos os presentes. Foi muito bom para mim ter tido essa oportunidade e nós estamos às ordens no IDEAC em São Paulo.